Falando um pouco agora de melhores práticas, comece usando o padrão. Então, se você tiver na dúvida, comece usando o padrão. Vai pelo read committed, vai conhecendo como ele funciona, como os outros se relacionam, e depois você pode partir para outras implementações, como o read committed snapshot, snapshot isolation level, até o read uncommitted, ou até o repeatable read, ou em última instância um serializable. Transacione só o que deve ser transacionado. A transação ela inclui bloqueios, ela inclui travas nos recursos. Então não faz sentido a gente colocar dentro de transação coisas que não necessitam ser bloqueadas ou versionadas. SP, por exemplo. Não faz sentido a gente colocar em transação declaração de variável, criação de tabela temporária, um select que a gente não precise obter exatamente o mesmo valor nas leituras subsequentes, etc. Se a gente colocar isso aí, a gente só trava a transação com coisas que não tinha necessidade de ser transacionado. Não crie transações que dependam da interação do usuário. Isso é muito comum em aplicações desktop. Então vou lá, abro uma transação, abro uma combo, espero o usuário selecionar para depois dar o commit. Por mais rápido que o usuário seja, ele ainda é lento. Enquanto o usuário não der o clique final, se a minha transação estiver aberta, eu vou bloquear outras pessoas. Pior ainda é se o usuário abrir a transação e tomar um café ou ir para o almoço e a transação ficar lá aberta bloqueando outros registros, outros usuários. Então o ideal é que você capture todos os dados que você precisa do usuário e depois faça a sua transação. E nunca dependa da interação do usuário. Quando você pensar em usar o no-lock, pense novamente, e pense novamente, e pense novamente. Um Oracle, por exemplo, que é um dos melhores bancos do mundo, não existe no-lock. Se você tentar fazer no-lock no Oracle, simplesmente não existe. Eu penso o seguinte, se um dos melhores bancos do mundo não tem no-lock, por que a gente tem tanta tentação em utilizá-lo tão extensivamente? Não quer dizer que o no-lock não tenha sua utilidade, ele tem. Mas na maioria das vezes que a gente pensa em utilizar, normalmente a gente teria que resolver de uma outra forma. A exemplo, o que eu demonstrei agora com os índices. Então toda vez que você pensar em usar o no-lock, pense de novo. Pode ser que tenha uma alternativa mais interessante. Tem uma boa estratégia de indexação. Embora a gente tenha falado de concorrência, a gente tem que lembrar que a obtenção dos recursos, dos registros, das páginas, ela tem que ser feita da melhor forma possível. Então aqui no meu exemplo a gente viu que a ausência de um índice fazia a transação bloquear mais coisas do que ela deveria. Então uma boa estratégia de indexação ela é fundamental para que a gente possa melhorar muito a concorrência do nosso banco de dados. Avalie as opções otimistas para relatórios com grande quantidade de registros. Então eu estou, por exemplo, fazendo um relatório que vai ler muitos registros. Nesse caso, se alguém estiver fazendo algum update em algum registro, meu relatório pode ficar bloqueado. E quanto mais registros eu leio, maior é a chance de eu ficar bloqueado porque tem alguém atualizando alguma coisa. Então, nesse caso, principalmente para relatório, avalie opções otimistas, como o Read Committed Snapshot ou o Snapshot Isolation Level. E, por fim, utilize o menor nível de isolamento que atenda o seu objetivo. Se o Read Committed atende o seu objetivo, não tem por que você subir o nível de isolamento para Repeatable Read, por exemplo. O Repeatable Read ele vai impor mais bloqueios, vai impor mais coisas e ele vai restringir um pouco mais a sua concorrência. Então, se o Read Committed atende, não faz sentido a gente subir o nível de isolamento. Se o Repeatable Read atende, não faz sentido a gente ir para Serializable. Agora, é claro que se um Read Committed não atender, a gente tem que sim subir o nível de isolamento. Mas o que eu quero dizer aqui é que a gente nunca deve pegar um nível de isolamento que restringe a concorrência sem necessidade. Aqui nós temos algumas referências utilizadas para preparar esse webcache. Não são as únicas, mas tem outras. Mas essas são as principais. A primeira falando um pouquinho sobre os princípios ACID. A segunda, algumas dicas sobre Isolation Level e Hints.
A terceira é o blog do Dan Guzman, falando sobre os modelos de concorrência. A quarta é um link no meu blog para quem quiser investigar mais aquela situação da concorrência otimista para aplicações desconectadas. A quinta referência é a documentação do Oracle, né? Uma parte do Oracle Concepts, falando como é que ele faz a consistência em nível de instrução, nível de transação, por que ele não faz uma leitura de dados não comitados. Muito bacana esse link. O último link é falando do Currently Committed, que é uma opção no DB2, semelhante ao Read Committed Snapshot do SQL Server, né? Então, essa opção faz com que o banco fique otimista e não pessimista, né, em relação ao Read Committed. Lembrando que a partir do DB2 9.7, essa opção ela é ativada por padrão, né? Então, se a gente criar um banco, ele já vai pensar o Read Committed otimista. Se a gente desmarcar essa opção, ele volta a ser pessimista. Bom, gostaria de agradecer a todos por mais esse webcast. A todos que não puderam participar na gravação original, está aqui uma segunda oportunidade, disponível aqui no meu canal do YouTube. E obrigado a todos que aqui estão assistindo o vídeo, todos que contribuem no blog, todos que participam do fórum e todos aqueles que, de uma forma geral, fazem a comunidade SQL Server ser o que é. A todos esses, meu muito obrigado.